Olá, boa noite a todos. Hoje é segunda-feira, 1º de agosto, mês novo. Começando hoje, nós começamos o SBT Rio Grande, segunda edição, falando do início de um trabalho muito importante para saber qual é a verdadeira fotografia do Brasil na atualidade. Eu vou conversar agora com a Gabi Lerina, que tem os detalhes e está voltando de férias hoje. Censo finalmente voltou a ser feito no nosso país, Gabi. Bom retorno, boa noite. Obrigada, meu amigo Chemali. Verdade, Chemali, depois de 12 anos, né? Na verdade, o censo, Chemali, devia ter sido realizado lá em 2020, mas isso não aconteceu em função da pandemia e depois por falta de recursos. Mas então, finalmente, o pontapé inicial foi dado hoje, nessa segunda-feira, dia 1º de agosto, em todo o Brasil. Olha, aqui no Rio Grande do Sul, são 11.200 recenseadores que devem visitar em torno de 4 milhões de lares gaúchos. Olha os detalhes na reportagem. Eles já estão circulando pelas ruas de Porto Alegre e é fácil de reconhecer. Os recenseadores do IBGE vestem colete azul, com crachá, que tem foto, nome, dados pessoais e a matrícula. E também, se possível, conferir no nosso site do 0800, que é 0800 721 8181. Ou o IBGE também tem um site que é respondendo.ibge.gov.br. Vai aparecer se a pessoa ela é recenseadora contratada do IBGE ou não. Lembra daquela velha prancheta? Já era. Sai o papel, entra o smartphone. Pela primeira vez, o censo é todo digital, o que garante maior proteção dos dados que ficam sob sigilo, segundo o IBGE. O próprio morador, por exemplo, pode ele mesmo preencher questões mais delicadas, como o valor da renda familiar. A gente acaba levantando dados de quantos nós somos, como nós vivemos e onde nós vivemos. E isso são dados primordiais para as políticas públicas da próxima década, né? O próximo censo vai acontecer só em 2030. Então é por isso que a gente tem que abrir a porta e responder de forma mais fidedigna possível. Pelos próximos 3 meses, todos os domicílios brasileiros vão receber a visita de um recenseador. O morador terá que responder a um questionário que pode levar de 5 até 20 minutos. Essa pesquisa pode ser feita do lado de fora da residência, no portão mesmo. E a pessoa também pode optar por fornecer esses dados pela internet. Em Porto Alegre, são 1.500 recenseadores para atender toda a cidade. A maioria já recebeu treinamento. E a boa notícia é que mais 200 vagas vão ser abertas ainda essa semana para o levantamento na capital. O recenseador, formalmente, né, ele precisa ter ensino fundamental completo, é essa escolaridade mínima exigida, mas o recenseador, basicamente, ele tem que estar com disposição para andar na rua, porque é assim que a gente vai coletar as informações, andando, batendo de porta em porta. Tá aí, minha amiga, muita sola de sapato, mas agora tudo na palma da mão, né? Tecnológico, né, Gabi? Verdade, mas aquele, ô vizinha, isso vale ainda, viu, Chemali? Ainda dados sobre o censo, olha, o recenseador, ele ganha sobre produtividade. São R$ 9,00 por questionário. Ele também tem liberdade para poder fazer as entrevistas, as coletas, a hora que quiser. Então, portanto, por exemplo, à noite também podem ser feitas as entrevistas, Chemali. Então, agora vamos nos acostumar pelos próximos 3 meses de encontrar e de ajudar, né, de responder as questões do IBGE, do censo, que são tão importantes, né, Chemali? São fundamentais, né, Gabi? Fundamentais, como disse ali o representante do IBGE, é esse trabalho que vai traçar o planejamento de políticas públicas para a próxima década, ou seja, para 2030, né? Próximos 8 anos, era para acontecer em 2020, agora o próximo em 2030, portanto, aí, tá com dúvida? Tem aí o número na tela, né? O 0800, tem alguma dúvida, alguma situação que não está bem esclarecida, tem o 0800 do IBGE para tirar essas dúvidas e realmente poder ajudar a construir esse censo. E a nossa fotografia, a fotografia precisa ser a mais real possível. A gente segue por aqui agora com uma boa notícia e é uma ótima notícia. Quem tem plano de saúde, fique ligado. A partir de hoje, os usuários passam a ter a cobertura ilimitada para algumas terapias. Vamos para a redação agora conversar com a Luciane Coman, que tem informações. Lu, uma reivindicação antiga de quem pagava o plano de saúde, né, minha amiga? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Pois é, uma reivindicação antiga que dava muita dor de cabeça. A partir de agora, então, com essa resolução,
passa a ser total a cobertura nas áreas de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia. Claro que é exigida a prescrição, a indicação de um médico. Veja os detalhes na reportagem. Há 3 anos, Vinícius precisou fazer psicoterapia. O problema é que o convênio só cobria 18 sessões por ano para o menino de 8 anos. A gente teve que ver se a gente ia continuar com o tratamento ou não, né? Porém, quem ia ditar, então, o final do tratamento seria o plano de saúde, não o profissional adequado, né? Que era quem dizia pra gente que não terminou o tratamento, a gente teria que seguir. Para evitar a interrupção e garantir o progresso dos tratamentos, esta clínica de fisioterapia oferecia pacotes especiais para pacientes que excediam o limite de sessões. Quando tu estanca ou para o tratamento, tu retorna talvez lá da estaca zero para começar tudo de novo, um trabalho de reabilitação, de reforço muscular, de estabilização, de equilíbrio. Agora, a decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar põe fim ao limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, desde que haja prescrição do médico. A medida é válida para os usuários de planos que possuem cobertura ambulatorial e para o tratamento das doenças listadas pela Organização Mundial da Saúde. No dia 1º de julho, a ANS já havia tornado obrigatória a cobertura de qualquer técnica indicada para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo. Para quem tiver dificuldade em garantir as sessões, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor recomenda 2 caminhos. Um é pelo PROCON do seu estado ou município e outro é pela própria ANS nos seus canais de atendimento, em que pode inclusive haver aplicação de multa. Portanto, tá aí, né? Ficar ligado é uma vantagem para quem paga o plano de saúde, mas se houver um reajuste acima do permitido por lei, os canais PROCON e também a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A gente segue por aqui porque o 1º de agosto também foi dia de retorno às aulas da rede pública, em especial na rede estadual. E uma delas, de 90 anos e com mais de 500 alunos, enfrenta graves problemas. E o resultado? Salas de aula interditadas e muito prejuízo à educação. Veja agora na reportagem de Lucas Abate. Os problemas já aparecem do lado de fora. O acesso é bem complicado, né? É praticamente um rally que as crianças têm que enfrentar, porque fica tudo alagado, as crianças molham os sapatos e ficam daí a manhã toda ou a tarde toda molhados, se gripam, é bem complicado. A escola tem de 530 alunos do ensino fundamental. Como parte da instituição foi interditada por problemas estruturais, algumas salas de aulas foram adaptadas. Mesmo assim, falta espaço e, por causa disso, a carga horária foi reduzida. Como nós estamos sem refeitório, daí as crianças também têm que fazer alimentação com um cardápio alternativo, onde não tem as principais refeições, só lanches, nas salas de aula. Nem em ano de eleição, né? A gente se livra desse tipo de problema. Agora preste atenção nessa imagem. Assaltantes armados invadiram um restaurante no Vale dos Sinos. Imagine o pânico de quem estava nesse local. É o destaque que abre agora o nosso Giro de Notícias. Os 2 criminosos anunciaram o assalto assim que chegaram à galeteria no bairro Fião, em São Leopoldo. Os funcionários foram obrigados a deitar no chão enquanto a dupla fez a limpa. Os criminosos roubaram 3 celulares, dinheiro e um notebook. O assalto aconteceu na noite deste sábado. Em Porto Alegre, um policial militar foi baleado ao evitar o roubo de um carro na rua Joaquim Nabuco. Na noite deste domingo, ele trocou tiros com pelo menos 2 bandidos que conseguiram fugir sem levar o veículo. O policial recebeu atendimento no hospital de pronto-socorro e foi liberado em seguida. Olha, agora a gente fala de um assunto que ganhou muita repercussão nas últimas semanas nas redes sociais, na opinião pública, na mídia, na imprensa como um todo e virou caso de polícia. E o que se investiga? Um empresário e humorista Nego Di, e é por crime de estelionato. Hoje, 52 pessoas vítimas de golpes de uma loja virtual divulgada por ele prestaram depoimento na Delegacia de Polícia 1ª DP lá de Canoas, em Luciane Coma.
De acordo com a polícia, na primeira delegacia de Canoas já foram ouvidas mais de 70 pessoas. E como você disse, 52 só hoje numa grande força-tarefa. Elas denunciam que se sentiram enganadas pelo empresário e humorista Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, e também pela empresa Tá de Zoeira. Elas dizem que, por influência dele, compraram mercadorias com preços abaixo do mercado, só que muitos nunca foram entregues. Veja o que diz o delegado que comanda as investigações. Os depoimentos são, sim, semelhantes, eles têm alguns pontos convergentes, né, no sentido da compra de eletrônicos ou eletrodomésticos feitos com base na credibilidade repassada pelo influencer, né, pelo Dilson. Então todos eles são uníssonos em dizer, alguns inclusive dizem expressamente que chegaram a desconfiar do valor, mas vendo alguns posts, né, do Dilson, no sentido de que ele era proprietário, de que poderia comprar, que ele garantiria, eles acabaram embarcando, né, confiando e entrando. Só que assim, Chamali, o Nego Di disse que, na verdade, ele só fez propaganda, que ele não era dono ali, como Sim. o delegado disse, né? Ele já foi ouvido, ele falou durante 7 horas, segundo o delegado Rafael Pereira, só que ele revelou algumas contradições. Vamos ouvir. Por exemplo, a afirmação durante meses de que era proprietário, quando o escândalo aconteceu, voltou a público para dizer que era proprietário, que ressarciria do próprio bolso. Tem algumas vítimas relatam uma passagem de que ele teria dito, inclusive, que chegou a ver os objetos. Então, coisas nesse sentido, a gente relata uma certa dicotomia com a versão dele de que não era proprietário, mas, por vezes, com a informação de que receberia 50% dos lucros. O contrato, aparentemente, até então, não há registro de que fora feito. Mas, da mesma forma, também não há contrato apresentado de publicidade ou de prestação de serviço em momento algum. Em nota, a defesa do Nego Di disse que está colaborando com as investigações. Afirma também que ele foi vítima, assim como os consumidores da loja virtual que o contratou, como ele reforça, para divulgar a empresa. Numa rede social, o Nego Di informou que os prejudicados vão ser ressarcidos com recursos próprios do humorista e empresário. Vamos ouvir. Eu vendi o meu carro. Vendi o meu carro, peguei esse dinheiro do meu carro e vou começar a fazer estorno do meu próprio bolso. Meu restaurante também, Casa dos Guri, a gente vai fazer o final de semana inteiro de evento, vai arrecadar todo o valor que entrar, tanto na cozinha, copa ou portaria, para colocar nesse fundo também e ressarcir todas essas famílias, essas pessoas que foram lesadas, porque mesmo eu não tendo dado golpe nas pessoas, eu sei que as pessoas só compraram na Tá de Zoeira por causa da minha divulgação. Pois é, Chamali, olha só, mais uma informação. Os advogados do Nego Di, eles disponibilizaram um e-mail para as pessoas que foram lesadas. É estornosnegodi@gmail.com. Tá aí, virou caso de polícia, né, Lu? Agora, o que causa estranheza, para dizer o mínimo nessa história, é que quando o escândalo veio à tona, o humorista, o influencer, manteve a postura de dizer que a loja virtual era dele. O escândalo foi aumentando, foi ganhando uma proporção, aí a versão mudou, que ele era contratado pelo dono, né, dessa empresa virtual para fazer a publicidade. Só que, como disse o delegado Rafael Pereira, esse contrato de publicidade ainda não foi encaminhado à polícia. Portanto, paira aí, né, uma dúvida. Por isso que a investigação é sim por estelionato. E um outro detalhe, as poucas pessoas que receberam os produtos comprados não ganharam nota fiscal, ou seja, há a questão tributária também, que é objeto da investigação da Polícia Civil. A gente amanhã vai ouvir vítimas, né, vai avançar na investigação, no acompanhamento dessa investigação, porque a polícia, como disse a Lu ali, fez uma verdadeira força-tarefa hoje. Foram 6 agentes da delegacia de polícia na primeira DP, né, agentes do reforço do Departamento Metropolitano, foram para a primeira DP, 52 pessoas vítimas que fizeram o boletim de ocorrência foram intimadas e todas compareceram na delegacia de polícia. Portanto, aí há realmente o interesse da Polícia Civil, o interesse social e também que esse caso se esclareça e os responsáveis sejam punidos, porque não dá só para estornar, fazer ali o pagamento dessas pessoas. Há um prejuízo moral nessa situação toda que a gente vai ficar de olho para saber o desfecho dessa história.
Olha, esporte agora aqui no Segunda Edição, e a segunda-feira foi de sorriso de orelha a orelha pro torcedor colorado. Acompanhe. Um domingo pra ninguém botar defeito. Em meia hora, o Inter depenou o Galo. 3-0 fora o baile. Aliás, baile com trilha sonora. E aí, essa aí? Como é que eu tô? E aí? Sofrendo por amor. A tarde foi tão boa que até o Daniel saiu ovacionado. O goleiro, que vive sendo criticado pelo torcedor, fez milagres para garantir que o Inter não levaria nem umzinho só no segundo tempo. Mas o cara do jogo foi mesmo Maurício. 2 gols. A gente sempre quer grandes desafios, jogo bom, jogo grande, né, contra o Atlético Mineiro, então, mas eu também encaro que todo jogo para mim tem que ser uma decisão, né, porque a gente está aqui, a gente quer o nosso espaço e, querendo ou não, às vezes, se a gente não tem muita oportunidade, a oportunidade que a gente tem que aproveitar. O foco do Inter agora está em Arequipa, cidade peruana com 2.300 metros de altitude. É lá o desafio das quartas de final da Copa Sul-Americana. Melgar e Inter, quinta-feira. É extremamente importante a gente manter o foco que a gente está tendo. A cobrança vai continuar existindo e os jogadores vão evoluindo. Mas voltando rapidinho a falar de Brasileirão. O Inter segue perto dos líderes e volta a campo pelo campeonato no domingo contra o Fortaleza. Mas a prioridade vai ser a Sul-Americana, presidente? Não diria que prioriza, mas é um confronto de mata-mata, são 180 minutos distantes uma semana um do outro, né? Vamos ter que usar vários jogadores para esses jogos aí. Se todo mundo no Inter mantiver o ritmo daqueles 30 minutos de ontem, o torcedor pode esperar muito mais cenas como essas. Que bucha do Maurício, hein? Aí o Colorado fazendo jus. Olha, do lado tricolor, a boa notícia é que Jeromito renovou o contrato até o ano que vem e disse que pretende encerrar a carreira aqui no Grêmio. Olha só. Tô renovando agora mais um ano aí e espero terminar minha carreira aqui, porque é o lugar onde eu fui muito bem recebido desde que eu cheguei. Minha carreira foi pautada por 10 anos lá na Europa, ninguém me conhecia aqui no Brasil. Até meus 30 anos eu nunca tinha ganho um título. Aí eu continuei trabalhando, tive a possibilidade de ser campeão em 2016 com o Grêmio, em alavancar minha carreira. Com 30 anos eu fui convocado para a Seleção Brasileira, tive a felicidade de jogar uma Copa do Mundo. Então acho que meu exemplo é muito bom de ser seguido para os mais jovens, para não desistir nunca, para seguir acreditando nos seus sonhos. E tudo isso, esses títulos, a Seleção Brasileira, quem proporcionou foi o Grêmio. Tá chegando a hora, tá começando de verdade a campanha. Mais 6 candidatos ao governo gaúcho foram definidos em convenções partidárias. E os partidos têm até o dia 15 de agosto para fazer o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral. A Luciane Como tem todos os detalhes, né, Lu? Pois é, Chemali. E, na verdade, até o dia 5 de agosto é o prazo para as convenções. Só nesse domingo foram 3 convenções. O PSDB oficializou Eduardo Leite e o MDB aprovou o nome do deputado Gabriel Souza como vice na chapa do ex-governador, que tenta a inédita reeleição, né? É a primeira vez que os MDBistas não são protagonistas nas eleições aqui para o governo do estado. Também no domingo, o PT confirmou a coligação com o PSOL, tendo então Edgar Preto como candidato ao governo e o Pedro Ruas a vice. No sábado, a gente teve a convenção do PDT, que lançou oficialmente o Vieira da Cunha como candidato ao governo do estado. O nome do vice ainda não foi definido. A convenção do Progressistas, no sábado, confirmou o senador Luiz Carlos Reis como candidato ao governo gaúcho e a vice da chapa será Tanise Sabino, do PTB. O PSTU ainda aprovou a escolha de Rejane de Oliveira e Vera Rosane a vice pelo partido, e o PCB definiu Carlos Messala como candidato ao Piratini e Edson Canabarro será então o candidato a vice. Em convenções anteriores, para a gente montar esse mapa, Chemali, os partidos já haviam definidos então outros candidatos. O PL confirmou o Onyx Lorenzoni ao governo do estado, mas ainda não anunciou o vice. O PSB havia aprovado a escolha do Beto Albuquerque como candidato ao governo, só que hoje ele desistiu por razões pessoais e o partido manteve então a candidatura própria com Vicente Bogo.
O Novo definia os nomes de Ricardo Jobim ao governo e Rafael Dresch a vice. E o PSC terá o empresário Roberto Argenta como candidato ao governo. Chemali. Tá certo, Lu, obrigado pelas informações. Tá aí, o tabuleiro de xadrez está lançado e o eleitor tem que ficar de olho. Todas as informações sempre atualizadas aqui no SBT. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, tem milionário novo na praça. Quem será o gaúcho que vai colocar a mão em 24 milhões de reais? A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Por falar em Rio Grande, olha, eu tenho certeza que esta segunda-feira começou bem diferente para um gaúcho que vive no interior do nosso estado. E não é para menos, gente. Afinal, de uma hora para outra, ele ficou milionário. Aliás, muito milionário. Sortudo ainda não retirou o prêmio da Mega Sena. E muita gente procurou hoje a lotérica onde foi feita a aposta vencedora. Há quem diga que a sorte anda lado a lado com os números. 6 deles movimentaram a tranquila Caçapava do Sul, na região da Campanha Gaúcha. Foi nessa lotérica, no centro da cidade, que uma aposta simples de R$ 4,50 fez um milionário. Mais de 24 milhões no prêmio da Mega Sena no último sábado. Por aqui, só se fala nisso. Eu ia ajudar minha família. Ia comprar uma casinha que eu não tenho. Eu com 24 milhões ajudaria muita creche, muita pessoa que está precisando aí. Tem que fazer uma fezinha, senão não jogando não acerta nunca, né? A Ângela ainda tem na carteira os números da última fezinha. Sempre sobra um troquinho e a gente joga. Com a aposta simples, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário era de 1 em mais de 50 milhões de chances. Mas você acredita que a mesma lotérica que fez um milionário agora já fez outras pessoas felizes? É a 4ª vez que a gente tem o prazer de ter ganhador na nossa lotérica. Só ganha quem joga. O próximo concurso da Loteria Federal acontece terça-feira. O prêmio estimado é mais modesto, cerca de 3 milhões de reais. Mas para ganhar... A dica é jogar sempre e não precisa jogar muito. Agora, eu tenho certeza que o Lourenço fez a fezinha dele para o próximo prêmio lá nessa lotérica de Caçapava, hein, gurias? Verdade, Chemali, verdade. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Lu, se tu fosse a dona dessa bolada, Lu, qual seria o sonho realizado com 24 milhões? Primeira coisa, Chemali, ó o que eu faria. Bota aqui eu na tela. Ia desaparecer. Eu ia sumir, ia dar a volta ao mundo, pegar ali ó, meu passaporte e pá. E tu, Gabi Lerina, voltando de férias hoje, dá pra pensar em 24 milhões na conta bancária, hein? Então, tô com uma dificuldade com o áudio da Gabi. Alô, alô, Gabi Lerina, tá me ouvindo aí, Gabi? Caiu o áudio da Gabi. Ah, caiu. Queria saber o que ela ia fazer também, Amanhã a gente vai perguntar pra ela. Eu ia pegar meu passaporte e me sumir. Ia dar a volta ao mundo. E tu, hein, Chemali? Olha, eu vou dizer uma coisa, parecido também. Eu ia dar uma viajada, mas eu ia fazer uma proposta pro patrão, viu? Ia entrar de sócio no SBT. Valeu. Boa, Chemali. Boa, ganhou uns pontinhos. Valeu, gurias. Obrigado. Até amanhã. Obrigado a você nesse início de semana que ficou junto com a gente. SBT Brasil na sequência, amanhã 11h30, o SBT Rio Grande, Blocão do Esporte. E a gente está de volta às 7h20 da noite. Tchau, tchau.